o que realmente define a história das primeiras damas. Embora Melania Trump seja frequentemente considerada a primeira-dama nascida no exterior, na verdade ela foi a segunda, depois de Louisa Adams. Louisa Adams, nascida na Inglaterra, se tornou esposa do presidente John Quincy Adams no início do século XIX. Esse fato interessante mostra como muitas vezes perdemos detalhes importantes sobre a vida de pessoas famosas. Melania, que é da Eslovênia, esteve no centro das atenções durante a presidência de Donald Trump, mas sua história está conectada à de Louisa de muitas maneiras. Ambas as mulheres enfrentaram desafios únicos ao representar seus maridos na política. Suas experiências refletem as expectativas em mudança em relação às primeiras damas ao longo da história americana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o passado de Melania, lembre-se de Louisa Adams e pense em como essas duas mulheres notáveis moldaram o papel da primeira-dama, cada uma deixando sua marca na história da Casa Branca. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas à vista? E se eu disser que a malabarismo é uma história antiga? O malabarismo tem entretido as pessoas por pelo menos 4.000 anos, com raízes no Antigo Egito. Arqueólogos encontraram imagens em tumbas mostrando pessoas jogando bolas com habilidade. Essas cenas mostram que o malabarismo não era apenas uma habilidade, mas provavelmente uma fonte de entretenimento ou até uma visão humorística das dificuldades cotidianas dos antigos egípcios. Imagine uma animada reunião no mercado, onde um malabarista atrai a atenção da multidão, lançando objetos no ar com facilidade. Essa arte antiga destaca o lado brincalhão da humanidade, superando o tempo e as culturas. Desde artistas de rua em cidades movimentadas até números de circo, o malabarismo continua a ser um espetáculo impressionante. Hoje, o malabarismo não só diverte, mas também desenvolve a coordenação mão-olho e a concentração. Então, da próxima vez que você ver alguém malabarizando, lembre-se de que você está testemunhando uma tradição que existe há milhares de anos. Não é incrível como esse ato simples pode nos conectar com nosso passado antigo? Acredite ou não, mas os ouriços têm casas incríveis. Esses adoráveis animais vivem na Europa, Ásia e África e se adaptam bem a diferentes ambientes, de jardins a florestas. No entanto, você não os encontrará livres na Austrália ou na América. Curiosamente, os ouriços chegaram à Nova Zelândia, trazidos por pessoas. Embora pareçam fofos, esses animais espinhosos se tornaram habitantes não nativos em algumas áreas, levantando preocupações sobre seu impacto nos ecossistemas locais. Em algumas regiões, são classificados como espécies invasoras, o que significa que podem desestabilizar a fauna local. Isso gerou debates entre defensores da natureza e moradores sobre se devemos proteger os ouriços ou controlar sua população. Então, da próxima vez que você ver um ouriço, lembre-se de que sua história é uma mistura de encanto e desafios. O que você acha dessa jornada global deles? Incrível, mas é verdade. Fósseis contam histórias. Você sabia que a maioria dos fósseis de dinossauros conhecidos são apenas dentes ou ossos isolados? Isso acontece porque encontrar esqueletos completos de dinossauros é extremamente raro. Em vez disso, os paleontólogos reconstituem a vida dessas criaturas antigas, estudando várias pistas deixadas para trás, como dentes, ossos, pegadas e até fezes. Esses fragmentos servem como valiosas dicas que revelam detalhes sobre a alimentação, o habitat e o comportamento dos dinossauros. Por exemplo, um dente pode indicar qual tipo de alimento o dinossauro preferia. Enquanto isso, as pegadas fossilizadas nos dão pistas sobre como eles se moviam e interagiam com o ambiente. É como um grande quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço ajuda a montar a imagem de como era a vida milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que até o menor fóssil pode abrir um mundo de histórias. E se tirar selfies for mais perigoso do que tubarões? Pesquisas recentes revelam uma verdade chocante. Hoje em dia, mais pessoas morrem por causa de selfies do que por ataques de tubarões. Essa estatística impressionante destaca os riscos que as pessoas correm em busca da foto perfeita. Imagine, alguém está na beira de um penhasco, tentando capturar uma vista deslumbrante ou equilibrando-se em uma pequena saliência, tudo por curtidas nas redes sociais. Esses atos imprudentes podem resultar em acidentes trágicos, de quedas a afogamentos, já que as pessoas frequentemente subestimam os perigos ao seu redor. Além disso, com o avanço das câmeras nos smartphones, o desejo de tirar e compartilhar fotos de qualidade só aumenta, às vezes ofuscando o bom senso. Embora os ataques de tubarões sejam extremamente raros,
O número de mortes por selfies está crescendo, lembrando-nos da importância da segurança em vez da fama nas redes sociais. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone para tirar uma selfie em um lugar perigoso, pergunte a si mesmo: vale a pena o risco? Surpreendentemente, dor de dente levou à fuga da prisão. Em 2013, um prisioneiro sueco enfrentou uma escolha difícil. Após vários dias sem atendimento odontológico, ele não aguentava mais a dor intensa. Em um giro inesperado dos acontecimentos, decidiu fugir da prisão para receber ajuda médica. Sua fuga não foi uma tentativa de liberdade, mas sim um ato desesperado em busca de alívio. Assim que encontrou um dentista, o dente foi extraído e a dor cessou. No entanto, essa não é apenas uma história sobre dor. Ela levanta questões sobre a assistência médica para os prisioneiros. Isso provoca reflexões sobre como tratamos os detentos e seus direitos a cuidados necessários. Curiosamente, após receber a ajuda adequada, o prisioneiro voltou voluntariamente para as autoridades. Você poderia pensar que uma fuga tão dramática teria consequências sérias, mas ele recebeu apenas um dia a mais na prisão. Que caso inusitado e instrutivo! Você sabia que os gregos antigos criaram um computador? O mecanismo de Antiquítera, muitas vezes chamado de primeiro computador analógico do mundo, foi descoberto em 1901, em um naufrágio perto da pequena ilha grega de Antikythera, datado de cerca de 150–100 a.C. Esse dispositivo surpreendente demonstra a incrível engenhosidade da civilização grega antiga. Arqueólogos o encontraram junto com um tesouro de artefatos, mas esse mecanismo se destaca por seus engrenagens e mostradores intrincados, projetados especificamente para prever posições astronômicas e eclipses. Imagine um modelo mecânico capaz de prever eventos celestiais com notável precisão. Sua complexidade não teve igual por mais de 1000 anos, representando não apenas engenharia avançada, mas também um profundo entendimento da mecânica celeste por parte de seus criadores. Pesquisadores continuam a decifrar sua estrutura e propósito intrincados, revelando segredos que iluminam as conquistas intelectuais dos cientistas antigos. O mecanismo de Antikythera é um poderoso lembrete de que a curiosidade e a criatividade humanas geraram invenções notáveis há muito tempo, nos inspirando até hoje. Não é impressionante pensar que um dispositivo tão sofisticado existiu há milhares de anos? Porque o ferro domina a composição do nosso planeta. Os metais representam cerca de 75% de todos os elementos conhecidos na tabela periódica, mas o ferro se destaca como o campeão em peso. Este elemento incrível compõe 35% da Terra, a maior parte dele localizada profundamente no núcleo. A presença do ferro é importante não apenas pelo seu peso, ele desempenha um papel fundamental em muitos processos naturais. Por exemplo, o ferro é essencial para a formação do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar prejudicial. Além disso, o ferro é necessário para a vida, pois é um componente importante da hemoglobina em nosso sangue, ajudando a transportar oxigênio por todo o corpo. Pensando bem, o ferro não é apenas um metal. É uma parte essencial do que torna nosso planeta único e sustenta a vida como a conhecemos. Então, da próxima vez que você ver ferro, lembre-se de que não é apenas um metal comum, mas um jogador poderoso na história da Terra. Por que a Coreia do Sul tem a internet mais rápida? Este país tecnologicamente avançado estabelece um padrão alto, com uma velocidade média de download de cerca de 26,1 megabits por segundo. A internet rápida na Coreia do Sul não é apenas sorte, é o resultado de anos de investimentos em infraestrutura e tecnologia. O governo apoia ativamente redes de alta velocidade, e nas cidades conexões de fibra óptica são comuns, oferecendo velocidades impressionantes. Quase todos os lares e empresas têm acesso a esses serviços de internet ultra rápida, permitindo que as pessoas assistam a vídeos, joguem online e trabalhem de casa sem dificuldades. O forte foco em tecnologia e inovação criou uma cultura onde a conexão de alta velocidade é parte do cotidiano, não apenas uma comodidade. As pessoas na Coreia do Sul desfrutam de interações online sem interrupções, o que desempenha um papel crucial na economia digital do país. Enquanto outras nações buscam conexões mais rápidas, a Coreia do Sul é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado em termos de velocidade de internet. Prepare-se para se surpreender com os espiões do Império Otomano. O Império Otomano, que durou mais de 6 séculos, contava com uma complexa rede de espiões para controlar seus vastos territórios.
Esses agentes secretos eram essenciais para monitorar comerciantes e garantir sua lealdade ao império. Os espiões frequentemente se disfarçavam como cidadãos comuns, coletando informações importantes sobre descontentamento político ou possíveis revoltas. Essa polícia secreta atuava de forma discreta, observando em mercados movimentados e ao longo das rotas comerciais, onde os mercadores trocavam não apenas mercadorias, mas também informações valiosas. Com táticas astutas, o Império conseguia reagir rapidamente a qualquer sinal de distúrbios antes que se tornassem problemas sérios. As autoridades otomanas entendiam que manter o controle exigia mais do que apenas força militar. Também era necessário estar ciente da opinião pública e de possíveis conspirações contra o trono. Esse aspecto fascinante de sua administração mostra como comércio e política estavam entrelaçados na época, levantando questões sobre o papel da espionagem na história. Você sabia que uma lesão na cabeça pode despertar a genialidade? Após um grave acidente na piscina, Derek Yamato passou por algo incrível. Ele desenvolveu a síndrome do savant musical. Essa condição rara permitiu que ele criasse melodias impressionantes no piano, mesmo sem formação musical formal. As mudanças aconteceram de repente. Derek bateu a cabeça durante um salto e logo depois descobriu sua nova habilidade de tocar piano maravilhosamente. Com um dom incrível para melodias e composições, ele expressava emoções através da música de uma forma que nunca havia imaginado. A história de Yamato revela os mistérios do cérebro humano e como ele pode, às vezes, revelar talentos extraordinários após uma lesão. Suas performances encantam o público com sua profundidade e criatividade. E isso levanta a questão: será que existem habilidades ocultas em cada um de nós, esperando para serem descobertas? Você sabia que os canhotos dominam ao digitar no teclado? É surpreendente, mas mais da metade de todo o texto é digitada com a mão esquerda. Esse fato interessante está ligado ao design do teclado QWERTY, criado no século XIX. A disposição das teclas facilita um pouco a vida dos canhotos, permitindo que eles façam a maior parte do trabalho de digitação. Por exemplo, as letras mais comuns, como E, T e A, estão posicionadas de forma que sejam mais fáceis de alcançar com a mão esquerda, independentemente de você ser destro ou canhoto. Essa observação mostra como muitos canhotos se adaptam a um mundo dominado por destros. Então, da próxima vez que você se sentar para digitar, pense na história oculta do seu teclado e como ele pode ser mais confortável para quem usa mais a mão esquerda. Você consegue acreditar? Digitar realmente tem suas peculiaridades. O que realmente causa medo da batata na Europa? Quando a batata apareceu no século XVI, foi difícil para ela ganhar reconhecimento. Como a batata pertence à família das solanáceas, muitos europeus achavam que esses tubérculos eram venenosos. Esse medo não era totalmente infundado, pois algumas plantas dessa família são realmente tóxicas. No entanto, a deliciosa batata foi mal compreendida por muito tempo. Somente no século XVIII, as pessoas começaram a perceber o quão nutritivo e versátil esse alimento pode ser. Agricultores e chefes começaram a experimentar a batata em diferentes pratos, o que levou à sua ampla popularidade. No final, as pessoas aceitaram a batata como um alimento básico, que hoje alimenta milhões em todo o mundo. É incrível como um pouco de conhecimento pode transformar o medo em reconhecimento, transformando a batata, antes suspeita de ser venenosa, em uma fonte de alimento amada. Viagens no tempo e extraterrestres, verdade ou ficção? Céticos da teoria sobre extraterrestres que viajam no tempo frequentemente questionam sua credibilidade, afirmando que se trata principalmente de especulações sem provas concretas. No entanto, refletir sobre isso levanta muitas questões fascinantes. Imagine como o tempo, a evolução e o papel da humanidade no universo podem se entrelaçar. E se os encontros com extraterrestres não forem apenas fruto da nossa imaginação, mas vislumbres do nosso futuro? Essa ideia nos faz pensar em como nossa compreensão do tempo pode mudar. Talvez extraterrestres já tenham visitado a Terra no passado, ou farão isso no futuro, preenchendo lacunas no nosso conhecimento sobre a evolução. É um conceito empolgante que estimula a imaginação e a pesquisa científica. Acredite ou não, refletir sobre essas ideias amplia nossos horizontes e nos incentiva a explorar mais a fundo o universo e nosso lugar nele. Acredite ou não, os blocos de Jenga não são idênticos. Você pode pensar que cada bloco de Jenga é igual, mas há pequenas variações de tamanho e peso que podem afetar bastante o seu jogo.
Essa característica peculiar traz um elemento de surpresa e imprevisibilidade a cada rodada de Jenga. Imagine-se em um momento tenso, escolhendo cuidadosamente um bloco enquanto seus amigos se inclinam, prendendo a respiração. Você puxa um bloco que parece perfeito, mas devido a essas sutis diferenças, ele pode parecer mais pesado ou mais leve do que você esperava. Isso pode desafiar seu senso de equilíbrio e forçá-lo a repensar sua estratégia, enquanto tenta manter a torre estável. Cada lote de blocos traz uma reviravolta única à experiência, quase como se o jogo tivesse seu próprio humor. Essas variações significam que nenhum jogo é igual ao outro, tornando cada configuração um novo desafio. Então, da próxima vez que você alcançar aquela torre de madeira familiar, lembre-se, não se trata apenas de ter uma mão firme, é sobre navegar pela deliciosa imprevisibilidade desses blocos de Jenga peculiares. Você está pronto para jogar? Sinta a magia das danças irlandesas. O incrível mundo das danças irlandesas competitivas realmente fascina. Uma das características mais marcantes é como os dançarinos mantêm a parte superior do corpo completamente imóvel, enquanto suas pernas realizam movimentos rápidos e complexos. Essa técnica cria um contraste impressionante, destacando a elegância da parte superior em meio aos movimentos enérgicos da parte inferior. Imagine a precisão necessária para alcançar esse equilíbrio. Os dançarinos treinam por anos, praticando arduamente para dominar essa arte. Quando suas pernas deslizam rapidamente pelo chão em padrões deslumbrantes, a imobilidade na parte de cima adiciona um elemento de graça que deixa o público encantado. Esse estilo único não apenas destaca a habilidade e a disciplina, mas também mergulha os espectadores em uma rica tradição cultural que é passada de geração em geração. Desde as animadas jigs até os energéticos reels, a energia de cada apresentação conta uma história que conecta pessoas de diferentes culturas. Você já assistiu a competições de dança irlandesa e notou a incrível calma acima da tempestade de movimentos abaixo? Isso é um testemunho da dedicação e maestria desses talentosos artistas. Prepare-se para se surpreender com batatas espiraladas. Esses petiscos deliciosos são feitos com uma ferramenta especial que transforma batatas comuns em espirais incríveis. A forma divertida e torcida não só chama a atenção, mas também torna a experiência de comer única. Após serem espiraladas, as batatas são fritas até ficarem crocantes e polvilhadas com temperos saborosos, proporcionando uma explosão de sabor a cada mordida. Não é à toa que essas delícias aparecem em feiras e festivais por toda parte. Recentemente, plataformas como o TikTok aumentaram sua popularidade, com muitos vídeos mostrando como é divertido prepará-las e saboreá-las. Seja no palito, em um recipiente ou com vários molhos, as batatas espiraladas trazem alegria e criatividade aos petiscos. Então, você já experimentou essa iguaria da moda? Prepare-se para se surpreender com o Panteão em Roma. Este marco arquitetônico foi construído durante o imperador Adriano, entre 118 e 125 d.C., e ainda encanta os visitantes. O Panteão possui uma enorme cúpula com uma abertura central, conhecida como o Olho, que deixa entrar luz natural e cria uma atmosfera única no interior. Este design genial não apenas demonstra as habilidades de engenharia dos antigos romanos, mas também simboliza a conexão entre o terreno e o divino. A cúpula, feita de concreto, continua sendo a maior cúpula de concreto não armado do mundo, mesmo após quase 2000 anos. As proporções harmoniosas do edifício e sua impressionante fachada fazem dele um exemplo perfeito da arquitetura romana. Hoje, o Panteão é um testemunho da genialidade de seus construtores e atrai milhões de turistas que desejam apreciar sua beleza eterna. Você já se perguntou como um edifício tão antigo conseguiu se manter tão bem preservado? Você sabia que algumas tartarugas, como a tartaruga do rio Fitzroy, na Austrália, e a tartaruga pintada do leste, na América do Norte, têm uma forma única de respirar, chamada respiração cloacal? Em vez de depender apenas dos pulmões, essas criaturas inteligentes conseguem absorver oxigênio através de uma parte especial do corpo chamada cloaca, que é usada para excreção e reprodução. Essa adaptação é muito útil quando elas hibernam, especialmente em águas frias, onde subir para respirar pode ser arriscado. Usando a respiração cloacal, essas tartarugas conseguem extrair o oxigênio necessário da água, enquanto usam pouca energia. É como ter um sistema de reserva embutido, que permite que elas fiquem submersas por longos períodos sem precisar subir para respirar.
Essa habilidade notável ajuda-as a sobreviver em condições difíceis e nos mostra como a vida pode ser diversa e engenhosa. Quem diria que as tartarugas têm um truque tão legal na manga? Você sabia que a Microsoft já fez um funeral para o iPhone? Em 2010, a Microsoft estava determinada ao lançar sua linha de smartphones. Para chamar a atenção para seus novos dispositivos, eles organizaram um funeral fictício para o icônico iPhone da Apple, afirmando com confiança que ele estava prestes a desaparecer. Essa ação dramática tinha o objetivo de mostrar que a Microsoft estava pronta para dominar o mercado de smartphones. No entanto, olhando para trás, podemos dizer que eles estavam otimistas demais. O iPhone continuou a ganhar popularidade e acabou se tornando um dos produtos tecnológicos mais bem-sucedidos da história, superando os esforços da Microsoft. As funções inovadoras, o design elegante e a interface amigável do iPhone atraíram os consumidores, permitindo que a Apple mantivesse sua posição dominante no mercado. Quanto à Microsoft, sua linha de telefones teve dificuldades em atrair compradores, o que destaca a imprevisibilidade das tendências tecnológicas. Esse incidente serve como um lembrete interessante de como os destinos podem mudar rapidamente no mundo acelerado da tecnologia. Você sabia que os bigodes do Mario têm um propósito inteligente? No clássico jogo Super Mario Bros., os criadores enfrentaram um desafio único devido à baixa resolução dos pixels do console original da Nintendo. Para que os jogadores pudessem distinguir facilmente a boca e o nariz do Mario, os designers optaram por bigodes grossos e coloridos. Essa decisão não só tornou o Mario visualmente reconhecível, mas também lhe deu um charme especial. Os bigodes se tornaram uma característica importante do seu personagem, permitindo que os jogadores se concentrassem na ação, sem se perder nas feições do rosto dele. Com a quantidade limitada de pixels, cada escolha de design era crucial, e os bigodes do Mario se destacaram como uma solução simples, mas eficaz. Esse detalhe inteligente ajudou a garantir o carisma duradouro e a popularidade do Mario no mundo dos jogos. À medida que a tecnologia evoluiu, o design do Mario foi atualizado, mas esses icônicos bigodes permaneceram como um símbolo querido da franquia. Na próxima vez que você jogar um jogo do Mario, reserve um momento para apreciar como esses pequenos bigodes deixaram uma grande impressão no mundo dos jogos. Você consegue imaginar que a opressão gerou uma revolução? Na década de 1770, as tensões aumentaram entre o governo britânico e as colônias americanas, especialmente Massachusetts. Para reprimir a resistência, a Grã-Bretanha tomou medidas drásticas, como fechar o porto de Boston, o que devastou a economia local ao interromper o comércio. Eles também substituíram os líderes eleitos localmente por oficiais britânicos, retirando a autogoverno essencial. Além disso, os colonos acusados de crimes enfrentavam julgamentos longe de suas casas, tornando quase impossível se defender adequadamente. Isso tinha a intenção de intimidar o povo de Massachusetts a se submeter. Os britânicos até permitiram que seus soldados ocupassem casas desocupadas, virando a vida dos cidadãos comuns de cabeça para baixo. No entanto, em vez de se submeter a essas táticas severas, os residentes de Massachusetts se uniram, transformando a opressão em um ponto de união. Esse espírito crescente de resistência se espalhou para outras colônias, acendendo a cooperação e a coordenação na luta contra o domínio britânico. No final, essas medidas opressivas serviram para alimentar o ressentimento e uma luta feroz pela liberdade, preparando o terreno para a Revolução Americana. Será que os britânicos realmente achavam que poderiam silenciar os colonos? Visite a incrível Praia dos Flamingos, em Aruba. Esta ilha privada é um verdadeiro sonho para os amantes da natureza e do descanso à beira-mar. O acesso é apenas por barco, e a Praia dos Flamingos oferece um refúgio da correria do dia a dia. Imagine sair do barco e ser cercado por paisagens deslumbrantes, com areia branca e macia sob os pés, e o suave som das ondas quebrando na costa. Uma das características únicas deste lugar incrível é a vibrante colônia de flamingos cor-de-rosa que passeia livremente pela praia. Essas aves magníficas trazem cores e charme à sua visita, permitindo que os visitantes interajam com elas de forma segura e respeitosa, seja para tirar fotos, nadar nas águas cristalinas ou simplesmente relaxar na areia. A Praia dos Flamingos promete experiências inesquecíveis. Imagine-se aproveitando o sol enquanto esses lindos flamingos caminham ao seu redor. Não é maravilhoso? Então, quando você vai planejar sua aventura neste paraíso tropical? Porque o papel ainda é feito de trapos.
No século XIX, a industrialização mudou tudo e a celulose se tornou o principal material para a produção de papel. Essa mudança tornou o papel mais acessível e barato, mas os métodos tradicionais não desapareceram completamente. Mesmo hoje, o papel de alta qualidade feito de trapos de algodão e linho é importante para documentos especiais. Pense em notas de dinheiro, contratos legais ou materiais de arquivo. Eles precisam de resistência e de uma textura única que a celulose não consegue oferecer. As fibras de trapos de algodão e linho produzem um papel mais forte e durável que resiste ao tempo. É por isso que você ainda pode encontrar belos papéis feitos de trapos em contextos importantes para garantir que documentos valiosos mantenham sua integridade por muitos anos. Não é incrível como a história continua a influenciar nossos materiais do dia a dia? Difícil de acreditar, mas perguntas são bem-vindas. Em um mundo cheio de informações, pode ser complicado saber por onde começar. Por isso, o narrador convida os espectadores a compartilharem suas ideias e perguntas nos comentários. Interagir com o público torna a experiência mais envolvente e ajuda a esclarecer temas confusos. Ao incentivar os espectadores a expressarem sua curiosidade, o narrador garante que ninguém fique de fora. Além disso, quem não gosta de uma boa discussão, o narrador também sugere um conteúdo interessante para o futuro, convidando todos a se inscreverem para receber atualizações. Esse convite para se juntar à conversa cria uma comunidade onde o aprendizado prospera. Os espectadores podem se sentir parte desse processo, saciando sua sede de conhecimento e sabendo que suas opiniões são valiosas. Então, por que não dar uma olhada nos comentários e fazer sua pergunta intrigante? Suas ideias podem ser o início de um grande tema. Por que a tinta da tatuagem desaparece após a remoção? Quando você decide remover uma tatuagem, ela não desaparece magicamente. No processo de remoção a laser, feixes de luz potentes atacam os pigmentos da tinta que estão na sua pele. Esses lasers quebram as cores em partículas pequenas, mas a mágica não para por aí. Seu sistema imunológico entra em ação, reconhecendo a tinta como uma substância estranha. Células brancas do sangue especiais vêm em ajuda, absorvendo essas partículas de pigmento. Assim que a tinta é quebrada, seus rins filtram essas pequenas partes e, no final, elas saem do seu corpo pela urina. Portanto, toda vez que você vai ao banheiro, seu corpo se livra desse sinal que antes era permanente. Esse processo leva várias sessões, dependendo do tamanho e da cor da tatuagem. Mas é realmente incrível como seu corpo desempenha um papel fundamental nesse processo de desaparecimento. Porque a guerra está ligada ao desejo de ter mais vacas. Essa conexão interessante vem da palavra sânscrita para guerra, que significa querer ter mais gado. Nas sociedades antigas, as vacas não eram apenas animais. Elas simbolizavam riqueza e prosperidade. Imagine um tempo em que a quantidade de vacas que você possuía podia definir seu status e sucesso. Como essas sociedades dependiam muito da agricultura, conflitos sobre a posse de gado frequentemente geravam disputas. Agricultores que precisavam desses animais para leite, trabalho e até como moeda, muitas vezes se viam envolvidos em batalhas para proteger seu sustento. Assim, o desejo de ter mais vacas reflete uma conexão mais profunda entre a agricultura e a essência das civilizações antigas. Esses conflitos antigos nos lembram de como os recursos moldaram as interações humanas e as estruturas sociais, levantando questões sobre o quanto evoluímos na avaliação de diferentes ativos hoje. Vamos revelar a verdade sobre o soldado fiel. Hiro Onoda, um soldado japonês, se tornou uma figura incrível ao esperar ordens na selva das Filipinas por 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ignorando as notícias oficiais sobre a rendição do Japão em 1945, Onoda continuou acreditando que estava servindo seu país. Ele sobreviveu caçando comida e usando suas habilidades de sobrevivência, tornando-se um verdadeiro símbolo de dedicação e resistência. Somente em 1974, quando seu ex-comandante foi às Filipinas para encontrá-lo, Onoda descobriu que a guerra realmente havia terminado. Sua história levanta muitas questões sobre dever, lealdade e as consequências da guerra. Como alguém poderia permanecer ignorante sobre um evento mundial tão significativo por 3 décadas? A experiência surpreendente de Onoda nos lembra das profundas consequências dos conflitos e das dificuldades de seguir ordens quando a realidade muda. E se eu disser que os gorilas são incrivelmente fortes?
Um gorila prateado pode levantar mais de 800 quilos sem nenhum treinamento, o que é aproximadamente o peso de um bisão adulto. Imagine só, essa força enorme vem de seus músculos poderosos e corpo robusto. Os machos prateados que dominam o grupo são conhecidos por sua força impressionante na parte superior do corpo, que usam para quebrar galhos grossos ou proteger seu grupo de ameaças. Essa força bruta não é apenas impressionante, ela é crucial para sua sobrevivência. Os gorilas vivem em grupos familiares e dependem de sua força para encontrar comida e proteger seus filhotes. Sua capacidade de modificar o ambiente ao seu redor os ajuda a encontrar alimento e abrigo, mostrando sua adaptabilidade na natureza. Com tanta força, os gorilas prateados realmente são os gigantes bondosos do reino animal. Não é incrível como a natureza os dotou de tudo o que precisam para viver nas florestas? Conheça o rei do speedback. Quem é Alan Khan? Com uma incrível experiência de 40 anos nesse esporte, Alan Khan se tornou uma figura destacada, reconhecida mundialmente por sua velocidade e técnica. Conhecido por sua dedicação e paixão, ele chama a atenção no competitivo mundo do speedback. Mas o que é speedback? É uma disciplina única que combina movimentos rápidos e técnicas precisas, tornando-se tanto desafiadora quanto gratificante. Para compartilhar seu vasto conhecimento, Alan escreveu a Bíblia do Speedback, um guia abrangente que mergulha nos segredos e habilidades necessárias para dominar esse emocionante esporte. Seu livro é um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para atletas experientes que buscam melhorar seu desempenho e compreensão do speedback. Sob a orientação de Alan, os fãs do esporte podem descobrir seu potencial e superar seus limites. Não se trata apenas de velocidade, a elegância e a estratégia também são importantes. Se você está curioso para aprender sobre speedback com o mestre, Alan Khan é a pessoa certa para consultar. Que conhecimentos você pode adquirir com sua experiência? E se eu disser que as mensagens codificadas falharam? Durante a Guerra Civil, a Confederação confiava muito em um código complexo chamado Código Visionário, para esconder suas estratégias das forças da União. Esse código foi criado para ser quase impossível de decifrar, o que dava confiança aos líderes militares da Confederação. No entanto, os soldados da União conseguiram decifrá-lo com surpreendente sucesso. O segredo estava no número limitado de frases-chave usadas pelos confederados, o que fornecia pistas importantes para os criptógrafos da União. Analisando padrões e frequências de letras, eles conseguiam desvendar as mensagens. Isso mostra que até os códigos mais modernos podem falhar se não forem bem utilizados. A constante batalha de mentes entre os dois lados também destaca o papel crucial da inteligência na guerra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre códigos secretos, lembre-se de como a criatividade e a astúcia podem mudar o rumo de um conflito. Prepare-se para conhecer a sombria história do Projeto Sunset. Na década de 1950, o governo do CSSMOSXUA lançou o Projeto Sunset, uma iniciativa de pesquisa controversa que tinha como objetivo estudar os efeitos da radiação nuclear na saúde humana. O mais chocante foi que, dentro desse projeto, partes de corpos, especialmente de crianças falecidas, eram coletadas e analisadas secretamente. O objetivo era entender como a exposição à radiação afetava o desenvolvimento físico e a taxa de mortalidade. Por muitos anos, os detalhes desse programa permaneceram ocultos, envoltos em mistério, até que em 1994, documentos oficiais foram divulgados, confirmando as preocupantes práticas dos pesquisadores. As famílias das crianças envolvidas nunca foram informadas, levantando sérias questões éticas sobre consentimento e direitos humanos. Ao refletirmos sobre esse capítulo sombrio, percebemos a importância da transparência e da compaixão nas pesquisas científicas. Como podemos garantir que tais práticas nunca mais se repitam? Você não vai acreditar no que Alan Markovits fez por vingança. Em 2013, Alan Markovits encontrou uma maneira inusitada de expressar sua raiva ao descobrir a traição da esposa. Em vez de se afundar na tristeza, ele decidiu fazer uma declaração ousada. Markovits comprou uma casa bem ao lado da casa da esposa e instalou uma enorme estátua de uma mão, mostrando o dedo do meio. Essa escultura chamativa foi posicionada estrategicamente para apontar diretamente para a casa dela. A imagem chocante rapidamente chamou a atenção e se tornou uma lenda local. Alguns viam isso como um ato divertido de rebeldia, enquanto outros questionavam sua maturidade.
Independentemente das opiniões, a ousadia de Markowitz se tornou um símbolo de sua frustração e criatividade na luta contra a traição pessoal. O que essa história diz sobre até onde as pessoas vão por vingança? Acredite ou não, os lábios são incrivelmente sensíveis. Os lábios humanos são uma das partes mais sensíveis do corpo devido à grande quantidade de terminações nervosas, mais de 1 milhão. Essa alta concentração torna os lábios importantes não apenas para falar e comer, mas também para perceber o mundo ao nosso redor. Quando você toca os lábios, come algo gostoso ou sente uma brisa, essas terminações nervosas enviam sinais ao cérebro, aumentando sua sensibilidade às sensações. Além disso, os lábios têm a pele mais fina, o que os torna delicados e propensos a ressecamento ou rachaduras. Eles não têm glândulas sebáceas, portanto, não conseguem se hidratar sozinhos. É por isso que muitos usam balmo labial para mantê-los saudáveis e macios. Curiosamente, nossa sensibilidade ao toque nos lábios também desempenha um papel nas interações sociais, já que as pessoas frequentemente avaliam emoções e proximidade através do contato labial. Então, da próxima vez que você passar balmo labial ou saborear um lanche delicioso, lembre-se da incrível sensibilidade dos seus lábios e de como eles o conectam ao mundo. Descubra o poder da conexão em nosso mundo. A ideia de interconexão está se tornando cada vez mais relevante, especialmente quando pensamos em como as relações humanas afetam o meio ambiente. Esse conceito mostra que nossas ações e a forma como nos comunicamos podem impactar significativamente problemas globais, como as mudanças climáticas e a gestão de recursos. Quando trabalhamos juntos, conseguimos unir nossa criatividade e conhecimento para enfrentar desafios que podem parecer impossíveis de resolver sozinhos. Por exemplo, movimentos comunitários e iniciativas locais frequentemente surgem de laços fortes entre os moradores, resultando em soluções eficazes que beneficiam tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Ao enfatizar o esforço conjunto e o diálogo aberto, compreendemos melhor nossos papéis na preservação do planeta. Então, como podemos fortalecer essas relações para criar um impacto positivo em nosso entorno? Você sabia que na Espanha existe um Museu da Banana? Essa atração única permite que os visitantes mergulhem no fascinante mundo das bananas, explorando sua rica história, métodos de cultivo e benefícios para a saúde. O museu está localizado em uma região vibrante e exibe ferramentas que foram usadas na produção de bananas ao longo dos séculos. Imagine ver o mesmo equipamento que os agricultores usaram há muitos anos. A entrada é gratuita, o que oferece uma ótima oportunidade para todos, sejam moradores ou visitantes. Cada exposição é feita para educar e entreter, oferecendo informações sobre como as bananas se tornaram um alimento básico em todo o mundo, desde curiosidades sobre a fruta até exposições interativas. Há algo para todos. Você pode aprender sobre as diferentes variedades de bananas, ou descobrir como elas crescem em climas tropicais. Se você está planejando uma viagem à Espanha, adicione este incrível museu ao seu roteiro e tenha uma nova perspectiva sobre essa deliciosa fruta. Quem diria que as bananas poderiam ser tão interessantes? Você já pensou em como o sono melhora o funcionamento do seu cérebro? Pesquisas da Universidade de Wisconsin-Madison mostram que durante o sono, mudanças incríveis ocorrem em nosso cérebro. Em particular, as sinapses, pequenas conexões entre os neurônios, diminuem cerca de 18%. Isso pode parecer preocupante, mas na verdade é uma parte importante do funcionamento do nosso cérebro. Ao reduzir seu tamanho, o cérebro limpa informações desnecessárias e fortalece as conexões importantes para o aprendizado e a memória. Imagine que seu cérebro é um computador. Enquanto você dorme, ele organiza os arquivos, tornando você mais eficiente no dia seguinte. Essa poda das sinapses não só elimina o que é excessivo, mas também melhora as habilidades cognitivas, permitindo que pensemos e aprendamos melhor quando estamos acordados. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se, seu cérebro está trabalhando ativamente, aprimorando suas habilidades para os desafios de amanhã. Você não vai acreditar no que aconteceu com as lâmpadas elétricas. No final do século XIX, essas invenções revolucionárias não eram apenas itens comuns do dia a dia, mas sim verdadeiros luxos. Imagine organizar uma festa para mostrar suas incríveis lâmpadas elétricas. Isso era um privilégio apenas dos mais ricos.
Essas festas com lâmpadas eram o assunto de todos, onde os convidados ricos admiravam os aparelhos iluminando salas luxuosas, substituindo a luz fumacenta das lâmpadas a gás. A chegada da luz elétrica não trouxe apenas brilho para as casas, simbolizava status e modernidade. Os convidados se vestiam com suas melhores roupas para sentir a magia da iluminação elétrica. Esses eventos ajudavam a espalhar informações sobre essa tecnologia inovadora, tornando-a mais desejada no final do século XX. A lâmpada elétrica não apenas transformou o modo de vida das pessoas, mas também impactou a própria estrutura da sociedade. Você consegue imaginar a vida sem a comodidade da eletricidade hoje? Difícil de acreditar, mas rubis e safiras são irmãos. Ambas as pedras preciosas incríveis pertencem à mesma família mineral, conhecida como corindon. A única coisa que as separa é a cor. Quando o corindon tem um tom vermelho intenso e vibrante, ele é chamado de rubi. Enquanto isso, o corindon que apresenta qualquer outra cor, incluindo fascinantes tons de azul, verde e até amarelo, é classificado como safira. Essa incrível diversidade significa que as safiras podem aparecer em uma impressionante gama de tonalidades, atraindo tanto amantes de joias quanto joalheiros. Curiosamente, os rubis costumam ser mais caros que as safiras, principalmente devido à sua raridade. Na próxima vez que você admirar uma pedra preciosa brilhante, lembre-se de que, por trás de suas aparências vibrantes, rubis e safiras têm uma conexão genética única. Não é fascinante como as cores podem desempenhar um papel tão importante na classificação dessas lindas pedras? Difícil de acreditar, mas lasers um dia foram medidos com lâminas de barbear. Em uma reviravolta curiosa da história, cientistas usaram uma unidade de medida chamada gilete para avaliar a potência de um laser, contando quantas lâminas ele conseguia cortar. Embora esse método não fosse o mais científico, pois não tinha uma base científica precisa, ele mostrava claramente a força dos lasers, de uma forma que todos podiam entender. Imagine um laser potente atravessando camadas de lâminas de barbear, e você começará a entender sua intensidade. Embora o gilete tenha sido substituído por medições mais precisas, como watts, isso destaca como os cientistas frequentemente buscam maneiras tangíveis e compreensíveis de explicar ideias complexas. Essas abordagens criativas ajudam a tornar tecnologias avançadas mais acessíveis, mesmo que possam parecer um pouco estranhas ou ultrapassadas hoje em dia. Você consegue imaginar que cientistas hoje medem lasers com utensílios de cozinha? Você sabia que a África atravessa os 4 hemisférios? Este continente incrível é realmente único, se estendendo pelos hemisférios norte, sul, leste e oeste. Imagine estar no coração da África, onde você pode estar em vários hemisférios ao mesmo tempo. Desde os mercados movimentados de Marrakech no norte até a vibrante vida selvagem do Serengeti no sul, a África oferece uma impressionante variedade de paisagens, culturas e ecossistemas. O Equador também passa por aqui, dividindo o continente em zonas climáticas, desde florestas tropicais até desertos áridos. Essa característica geográfica única não só influencia o clima da África, mas também contribui para sua rica biodiversidade. Animais como elefantes, leões e pinguins encontram aqui seus lares, tornando a África uma parte importante do equilíbrio ecológico do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar na África, lembre-se de que não é apenas um lugar de beleza deslumbrante, mas também um milagre geográfico que demonstra a incrível diversidade da Terra. Não é incrível? Você vai se surpreender ao saber que o McDonald's começou sua história em 1940. 2 irmãos, Dick e Mac McDonald, abriram o primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia. Esse fast food estava longe da enorme rede que conhecemos hoje. O menu original era surpreendentemente simples, mas inovador, com apenas 9 itens: hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes e milkshakes. Os irmãos focaram na eficiência, o que lhes permitiu servir pratos deliciosos rapidamente. A ideia de atender os clientes rapidamente atraía aqueles que buscavam um lanche no pós-guerra, mas não era só a comida que os destacava. Eles também usaram estratégias de marketing inteligentes e métodos de preparo otimizados, que pavimentaram o caminho para o fast food moderno. As pessoas se aglomeravam em seu restaurante, ansiosas para experimentar essa nova forma de alimentação, que se tornou a base de um fenômeno internacional.
Desde que tudo começou com 9 itens no menu, o McDonald's cresceu e se tornou uma das maiores redes de restaurantes do mundo, atendendo bilhões de clientes a cada ano. Não é incrível pensar que tudo começou com apenas 9 pratos? Você sabia que o rio Amazonas já fluiu na direção oposta? Há cerca de 10 milhões de anos, esse poderoso rio seguia para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Depois ocorreram mudanças geológicas dramáticas, incluindo a elevação das montanhas dos Andes. Essa grande mudança alterou a direção do rio, que agora deságua no Oceano Atlântico. Hoje, o Amazonas é não só o maior rio em volume, mas também uma artéria vital da região, influenciando o clima da América do Sul e sustentando uma incrível diversidade de vida selvagem. Sua vasta bacia abriga a maior floresta tropical do planeta, que desempenha um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono e na produção de oxigênio. O rio Amazonas e seu ecossistema são essenciais para a saúde do nosso planeta, tornando essa antiga história sobre a mudança de seu curso uma parte fascinante da nossa história natural. Você consegue imaginar como tudo poderia ter mudado se ele ainda fluísse para o oeste? E se eu disser que os nervos podem transmitir mensagens muito rápido? Os impulsos nervosos no corpo se movem a uma velocidade incrível de até 120 metros por segundo, o que equivale a cerca de 268 milhas por hora. Esse sistema de comunicação rápido desempenha um papel importante em como reagimos ao mundo ao nosso redor. Imagine que você tocou algo quente. Os impulsos nervosos rapidamente enviam um sinal de dor da sua pele para o cérebro. Em apenas milissegundos, seu cérebro processa esse sinal e envia uma mensagem de volta para seus músculos, fazendo você retirar a mão. Assim, seu corpo se protege de danos, ajudando você a reagir rapidamente. A velocidade desses impulsos é vital para coordenar movimentos complexos, como correr ou praticar esportes. Sem essa comunicação rápida, nossa capacidade de interagir com o ambiente seria seriamente afetada. Não é incrível como nossos próprios corpos funcionam como um sistema de transmissão de mensagens altamente eficiente? Você sabia que na Coreia do Norte existe uma cultura de pizza? Nos anos 1990, Kim Jong-il se interessou por esse prato italiano e convidou chefes diretamente da Itália. O objetivo era criar uma experiência única de pizza para o povo norte-coreano. Esses chefes não apenas compartilharam suas habilidades culinárias, mas também ensinaram os norte-coreanos a arte de fazer pizza. Essa iniciativa apresentou a muitos locais a alegria da pizza, tornando-a um prato popular em vários cafés. Curiosamente, as pizzas feitas na Coreia do Norte costumam ter recheios únicos, como milho, legumes em conserva e até frutos do mar, refletindo os sabores e ingredientes locais. Hoje, é possível encontrar pizza em Pyongyang e em outros lugares, mostrando como a comida pode unir culturas, mesmo em um país com tanta censura e controle sobre influências estrangeiras. Quem diria que a pizza poderia ter um papel na culinária norte-coreana? E isso pode te surpreender. O status de Plutão mudou drasticamente. Quando foi descoberto em 1930, Plutão era orgulhosamente chamado de nono planeta do nosso sistema solar. No entanto, em 2006, os cientistas decidiram reclassificá-lo como um planeta anão, o que gerou debates entre astrônomos e amantes do espaço. Um dos aspectos mais interessantes de Plutão é seu longo caminho orbital. Ele leva incríveis 248 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Isso significa que desde sua descoberta, Plutão ainda não conseguiu terminar uma volta completa. Imagine comemorar seu aniversário a cada 248 anos. Bem incomum, não é? A órbita alongada de Plutão e sua distância do Sol contribuem para a formação de sua superfície gelada e atmosfera complexa. Embora não seja mais considerado um planeta, Plutão continua sendo um objeto fascinante para estudo, sempre nos lembrando da complexidade e diversidade do nosso sistema solar. Você pode acreditar que o Ano Novo traz novas tradições? Com a chegada de janeiro, muitas culturas ao redor do mundo celebram a chegada do novo ano com costumes únicos e festas vibrantes. Por exemplo, na Espanha, os moradores comem 12 uvas à meia-noite, uma para cada badalada do relógio, para atrair sorte no novo ano. No Japão, as famílias podem visitar um templo nos primeiros dias de janeiro para rezar por saúde e felicidade. Essas tradições não servem apenas para diversão. Elas simbolizam esperança e renovação. A empolgação pela mudança de calendário cria um sentimento de comunidade, incentivando conversas sobre metas e sonhos.
Escolas e organizações locais frequentemente lançam novas iniciativas para promover aprendizado e crescimento, refletindo o espírito desse novo começo. Quais novas aventuras e resoluções você tem na sua lista para este ano? Abraçar esses costumes nos ajuda a nos conectar com nossa história e raízes, inspirando-nos a olhar para o futuro com entusiasmo. A cada ano novo celebramos não apenas o tempo, mas também as experiências compartilhadas que nos unem. Você já pensou na densa atmosfera de Titã? Titã, uma incrível lua de Saturno, não é apenas uma rocha gelada flutuando no espaço. Ele possui uma atmosfera quase 2 vezes mais densa que o ar da Terra. Essa característica impressionante cria um ambiente misterioso, onde a visibilidade é extremamente limitada, envolta em névoa. Ao contrário da Terra, onde contamos com um céu claro, os visitantes de Titã se moverão através de uma densa neblina, já que a atmosfera da Lua é rica em nitrogênio e metano. Essa combinação resulta em condições climáticas dinâmicas e até mesmo em lagos de metano líquido em sua superfície. Os cientistas estão empolgados com Titã, pois estudar sua atmosfera pode revelar segredos da Terra primitiva e a possibilidade de vida em outras partes do sistema solar. Então, o que mais essa lua intrigante esconde sob seus céus nebulosos? Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos? Prepare-se para se surpreender: os perigos das fontes termais. Essas maravilhas naturais oferecem propriedades curativas, mas podem esconder riscos sérios. Muitas fontes termais são ricas em minerais terapêuticos que ajudam em doenças e relaxam músculos cansados. No entanto, nas profundezas de algumas fontes, podem estar presentes gases nocivos, como o sulfeto de hidrogênio, que podem ser tóxicos. A inalação desse gás pode causar sérios problemas de saúde e até mesmo a morte em casos extremos. Além disso, a água de algumas fontes pode ser inesperadamente ácida. Essa acidez pode causar queimaduras dolorosas ou irritações na pele, pegando os visitantes desprevenidos. Portanto, ao aproveitar o calor relaxante dessas fontes, é importante estar atento e cauteloso. Sempre verifique os avisos e siga as recomendações de segurança para garantir um descanso seguro. Explorar fontes termais pode ser uma aventura incrível, mas o conhecimento ajuda a manter a diversão e evitar perigos. Poucos sabem, mas ela tinha 117 anos. Misao Okawa, do Japão, é a recordista como a pessoa mais velha do mundo com idade confirmada. Ela nasceu em 5 de março de 1898 e viveu mudanças incríveis no mundo, desde os anos 1900 até o século XXI. Sua longevidade refletia não apenas o passar do tempo, mas uma vida cheia de histórias, amor e sabedoria. Nos últimos anos, Okawa desfrutou de momentos com a família, que valorizava sua personalidade encantadora e suas memórias vivas. Ela acreditava que viver muito estava ligado ao amor por sushi, seu prato favorito, e as sonecas durante o dia. Apesar das dificuldades da idade avançada, ela encarava a vida com graça e energia. A trajetória de Okawa nos lembra que longevidade não é apenas sobre os anos vividos, mas sobre os momentos que criamos e compartilhamos com nossos entes queridos. Quais segredos de uma vida longa podemos aprender com sua experiência? Descubra o mistério da Casa Solitária, na ilha Eladai. Esta ilha enigmática, parte do arquipélago de Vestmann na Eyjar, na Islândia, é famosa pela única construção que atrai a atenção dos visitantes. A casa foi construída na década de 1950 por um grupo de corajosos caçadores e serviu como base para suas emocionantes expedições nas áreas selvagens da ilha.
Imagine um lugar aconchegante, onde caçadores apaixonados compartilhavam histórias de suas aventuras, cercados por paisagens deslumbrantes e o som das ondas quebrando. Hoje, a ilha Eladai é um símbolo da busca humana por exploração e resiliência, atraindo aventureiros e amantes da natureza. O isolamento da ilha acrescenta um charme especial, oferecendo uma rara visão da beleza da natureza islandesa e da história daqueles que um dia caminharam por suas margens. Por que escolheram este local remoto e que histórias as paredes poderiam contar? Redescubra a atração das aventuras na ilha Eladai. É verdade que Ramsés contou grãos de açúcar, o TikToker venezuelano. Ramsés aceitou um desafio incrível: contar cada grão de açúcar em 1 quilo. Isso levou mais de 144 horas, mas seus esforços valeram a pena quando ele descobriu que há cerca de 20.377,6 grãos de açúcar em 1 quilo. Esse feito surpreendente não só demonstrou sua paciência, mas também chamou a atenção de espectadores ao redor do mundo, resultando em um vídeo viral que deixou todos empolgados. Ramsés documentou cuidadosamente seu processo, mostrando quanto tempo levou e quais métodos usou. Seu experimento inteligente transformou um simples produto de cozinha em um tema em alta nas redes sociais, gerando discussões sobre medições, paciência e até mesmo a ciência do açúcar. Quem diria que contar grãos poderia ser tão fascinante? Este projeto único desafia nossa percepção das coisas cotidianas, lembrando-nos de que até as tarefas mais simples podem levar a algo extraordinário. Por que o Mummy Manor é tão assustador? Esta atração em San Diego, Califórnia, é famosa por ser considerada a casa assombrada mais aterrorizante do mundo. Antes de entrar, os aventureiros passam por uma rigorosa avaliação psicológica e física para garantir que estão prontos para os desafios extremos que os aguardam. Dentro, os participantes não apenas caminham por corredores assustadores, eles enfrentam cenários horríveis que testam os limites do medo. Imagine ser amarrado, ter a boca tapada e ser coberto com sangue artificial realista. Os criadores do Mummy Manor projetaram o lugar para imergir você em situações aterrorizantes, fazendo você sentir como se estivesse dentro de um filme de terror. Ao longo dos anos, muitos visitantes compartilharam suas experiências, afirmando que a adrenalina e o medo aqui são incomparáveis. Então, se você é corajoso o suficiente e quer descobrir o que realmente te assusta, talvez esta casa assombrada seja a sua próxima aventura emocionante. Quando sua geladeira está cheia, ela é muito mais eficiente em termos de consumo de energia do que quando está vazia. Isso acontece porque o ar frio dentro dela age como uma barreira contra o ar quente que entra toda vez que você abre a porta. Mais comida dentro ajuda a manter uma temperatura estável, facilitando o trabalho da geladeira. No entanto, se sua geladeira estiver quase vazia, o ar quente facilmente substitui o ar frio, fazendo com que a geladeira trabalhe mais. Esse esforço extra resulta em um maior consumo de energia e um aumento significativo na conta de luz. Portanto, ao encher sua geladeira com alimentos, você não só mantém a temperatura adequada, mas também economiza energia e dinheiro. Na próxima vez que você for às compras, lembre-se de que uma geladeira cheia é benéfica tanto para o seu bolso quanto para o planeta. Na vila de Kushkoi, os moradores se comunicam de uma maneira incomum que os destaca. Eles usam uma língua assobiada chamada CUSD. Esse método incrível permite que eles transmitam mensagens a longas distâncias, o que é especialmente útil na região montanhosa, onde a vila está situada. Em vez de gritar ou falar de forma tradicional, eles criam melodias e assobios que expressam seus pensamentos e sentimentos, facilitando a comunicação mesmo a grandes distâncias. É como um código secreto, compreensível por todos que conhecem esses sons. O CUSD foi reconhecido pela Unesco como parte do patrimônio cultural imaterial, destacando a importância de preservar práticas culturais únicas. Isso significa que essa forma de comunicação não é apenas prática, mas também possui um valor histórico e cultural significativo. Portanto, da próxima vez que você pensar em como as pessoas se comunicam, lembre-se da maneira criativa de assobiar dos habitantes de Kushkoi. Não é incrível como a comunicação humana pode ser diversa? E se eu disser que a pintura de barrigas é uma arte? Essa prática incrível se tornou popular entre futuras mamães, transformando suas barrigas em telas para expressão criativa. Artistas usam tintas seguras e não tóxicas para criar belos padrões, desde os mais simples até cenas complexas.
A pintura de barrigas não só celebra a jornada da maternidade, mas também é uma maneira única de se conectar com a família e amigos em chás de bebê ou festas de revelação do sexo do bebê. Muitas vezes, o processo é acompanhado de risadas e amor, enquanto todos participam das discussões sobre os designs e admiram o resultado final. Essas barrigas pintadas podem se tornar lembranças valiosas, capturando um momento especial na vida da mãe. Além disso, ao compartilhar essas obras criativas nas redes sociais, os futuros pais podem inspirar outros e espalhar alegria. Então, por que não pegar as tintas e criar seus próprios designs inesquecíveis? É verdade que Oymyakon congela? Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores -28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. Difícil de acreditar, mas a limpeza pode se tornar uma forma de arte. Esse método fascinante, conhecido como grafite reverso ou marcação limpa, permite que artistas transformem superfícies sujas e sem graça em incríveis obras visuais. Em vez de pintar as paredes, esses criativos usam ferramentas especiais para remover a sujeira e o lixo, revelando belas imagens escondidas sob camadas de poluição. Imagine caminhar pela cidade e ver um mural impressionante criado apenas pela limpeza de uma parede. Os artistas costumam escolher locais muito sujos ou abandonados, transformando espaços esquecidos em obras de arte que podem mudar a percepção pública sobre o ambiente. Eles não apenas embelezam o espaço, mas também fazem as pessoas refletirem sobre questões de limpeza e degradação urbana. Usando essa técnica única, os artistas de grafite reverso levantam temas importantes e inspiram a apreciação da beleza, que pode surgir até mesmo da sujeira. Que outros métodos artísticos surpreendentes existem? Você sabia que em Wisconsin eles adoram torta de maçã com queijo? Essa combinação inusitada é até lei e mostra as ricas tradições culinárias do estado. Em Wisconsin, a torta de maçã não é apenas uma sobremesa, é um símbolo de aconchego e calor familiar. A lei reflete uma preferência antiga, onde o sabor doce e picante da torta de maçã combina perfeitamente com o gosto cremoso e salgado do queijo, geralmente cheddar forte. Muitos moradores juram por essa combinação, afirmando que ela eleva a torta a um novo nível. No entanto, para os visitantes que esperam uma torta de maçã clássica sem queijo, essa tradição pode ser uma verdadeira surpresa. Se você estiver em Wisconsin, esteja preparado para aceitar essa combinação inusitada ou pedir educadamente a torta sem queijo. É mais um exemplo de como os costumes locais podem mudar nossa forma de apreciar pratos favoritos. Você se atreve a experimentar a famosa torta de maçã com queijo de Wisconsin? Porque as compras nos fazem sentir perdidos. Essa sensação é chamada de efeito Gruen, em homenagem ao arquiteto Victor Gruen. Ele percebeu que muitos shoppings são projetados para confundir os consumidores. Caminhos sinuosos e layouts interessantes nos incentivam a explorar mais. Em vez de irmos diretamente para a saída, essas curvas nos levam por vitrines atraentes e diversas lojas. Quanto mais tempo ficamos vagando, maiores são as chances de fazermos compras por impulso. Basicamente, o efeito Gruen transforma as compras em uma aventura, fazendo com que seja fácil perder a noção do tempo e esquecer a lista de compras. Embora possamos nos sentir um pouco desorientados, os designers de shoppings usam habilmente esse fenômeno para aumentar as vendas, mantendo nossa atenção com designs envolventes. Você já percebeu como é fácil se distrair em um shopping? A medicina medieval realmente se baseava nos 4 humores? Você não vai acreditar como os antigos gregos e romanos influenciaram as práticas médicas da Idade Média. Eles introduziram a teoria dos 4 humores.
sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Acreditava-se que a saúde de uma pessoa dependia do equilíbrio desses humores. Portanto, se alguém adoecesse, pensava-se que um ou mais humores estavam em desequilíbrio. O tratamento muitas vezes era bastante surpreendente, incluindo remédios à base de ervas, sangrias para restaurar o equilíbrio e até orações por intervenção divina. Infelizmente, o conhecimento médico na época era bastante limitado, e muitas ideias eram baseadas em superstições, não em ciência. A maior parte das informações que existiam era cuidadosamente preservada em bibliotecas de mosteiros, onde monges copiavam textos. Essa mistura de ideias antigas e novas práticas preparou o terreno para futuros avanços médicos. Você sabia que a batata doce não é uma batata de verdade? É surpreendente, mas é verdade. Apesar dos nomes parecidos, a batata doce e a batata comum pertencem a famílias de plantas completamente diferentes. A batata doce faz parte da família Convolvulatiae, que também inclui as hipomoeas, enquanto a batata comum pertence à família Solanacea, conhecida como a família das plantas da noite. Isso significa que seus hábitos de crescimento e propriedades nutricionais podem ser bastante diferentes. As batatas doces costumam ser laranjas ou roxas, ricas em beta-caroteno, vitaminas e fibras, o que as torna uma escolha saudável. Em contraste, as batatas comuns vêm em várias cores e tipos, cada uma com seu sabor e uso culinário únicos. Embora ambos os tipos de batata sejam versáteis e apareçam em inúmeros pratos, não podem ser simplesmente trocados em receitas sem alterar o sabor e a textura. Na próxima vez que você saborear esses tubérculos deliciosos, aprecie as incríveis diferenças que os tornam únicos no mundo da culinária. Fato incrível sobre Abbas ibn Firnas. No século IX, esse notável inventor e cientista de Al-Andalus fez uma das primeiras tentativas de voo da história. Ele usou uma estrutura de madeira e, com inteligência, prendeu seda e penas a ela para criar algo parecido com um planador. Imagine como foi para ele ousar voar em uma época em que os voos de avião eram apenas um sonho. No entanto, seu ousado voo terminou em um pouso forçado, porque ele esqueceu de projetar um elemento importante, a cauda. A cauda ajuda a estabilizar e controlar o avião durante o voo, e sem ela, seu planador não conseguiu manter o controle. Apesar disso, o espírito inovador de Ibn Firnas e seus primeiros experimentos estabeleceram uma base importante para futuros aviadores. Sua história mostra que até os maiores inventores aprendem com seus erros, tornando seu legado um capítulo inspirador na história da aviação. Prepare-se para se surpreender com a nova Akeresville. Este edifício impressionante em Kudrovo, Rússia, se ergue sobre a cidade e abriga entre 18.000 e 20.000 moradores. Imagine como é viver em um lugar onde toda a agitação do dia a dia acontece em um só lugar. Nova Akeresville não é apenas um lugar para morar, é um símbolo de uma nova abordagem à vida urbana. Com sua arquitetura moderna e diversas comodidades, oferece uma experiência única de moradia para uma população variada. Os moradores desfrutam de tudo, de lojas e restaurantes a áreas de lazer, tudo sob um mesmo teto. Esta cidade vertical mostra como o ambiente urbano pode utilizar o espaço de forma eficaz em áreas densamente povoadas. À medida que cidades ao redor do mundo crescem, construções como a nova Akeresville demonstram como o design inovador pode lidar com o rápido aumento da população. É surpreendente imaginar como é viver tão próximo uns dos outros, compartilhando elevadores e áreas comuns. Será que este é o futuro da vida urbana? O que é surpreendente sobre o quartzo rosa? Este mineral incrível é valorizado não apenas por sua beleza cintilante, mas também por sua capacidade única de armazenar energia. O quartzo rosa, uma variedade de quartzo transparente, tem sido utilizado ao longo dos séculos em diversas culturas, não só como pedra decorativa, mas também em práticas espirituais. Muitos acreditam que ele melhora a clareza mental e ajuda na cura. Como ele pode absorver, armazenar e liberar energia, as joias de quartzo rosa não são apenas acessórios. Acredita-se que elas trazem vibrações positivas e ajudam a equilibrar a vida de quem as usa, seja um colar, uma pulseira ou um anel. As joias de quartzo rosa são muito procuradas por aqueles que apreciam sua beleza e os potenciais benefícios. Na próxima vez que você ver essa pedra brilhante, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita. Ela possui propriedades energéticas únicas que fascinam pessoas ao redor do mundo.
Acredite ou não, mas rosas voaram no espaço. Em 1998, uma linda rosa fez uma emocionante viagem a bordo do ônibus espacial Discovery. A NASA queria descobrir se as condições extremas do espaço alterariam os aromas das flores, que normalmente são criados pela interação das células com o ambiente. Os cientistas esperavam que, ao estudar como a rosa sobreviveu e se adaptou à gravidade zero, pudessem descobrir novos aromas que poderiam ser transformados em perfumes únicos. Ao voltar para a Terra, a rosa trouxe não apenas memórias de suas aventuras, mas também contribuiu para o mundo das fragrâncias. Os dados coletados durante esse experimento espacial ajudaram a criar perfumes completamente novos, com aromas que são, literalmente, de outro mundo. Imagine como é inspirar a fragrância de um perfume com conexões espaciais. É como levar um pedaço da história do espaço com você. Essa fascinante combinação de ciência e arte mostra como a pesquisa pode levar a descobertas incríveis. Então, da próxima vez que você sentir um aroma agradável, lembre-se de que ele pode ter raízes cósmicas. Por que o Taj Mahal causa tanta admiração? A história do Taj Mahal, um dos edifícios mais famosos do mundo, é repleta de amor, intrigas políticas e mitos fascinantes. Este magnífico mausoléu de mármore foi construído pelo imperador Mughal Shah Jahan, em homenagem à sua amada esposa, Mumtaz Mahal, e é frequentemente visto como um símbolo do amor eterno. No entanto, a história não termina aqui. Junto com a narrativa romântica, rumores sobre um mítico mausoléu negro adicionam um toque de mistério. Alguns historiadores acreditam que essa construção nunca existiu, enquanto outros apontam para um lugar chamado Matapiburg, sugerindo que ali poderiam ter estado ruínas. Essa dualidade entre beleza e mistério continua a cativar as pessoas. Quando os visitantes admiram a impressionante arquitetura do Taj Mahal, não conseguem deixar de se perguntar sobre as lendas que o cercam. Quais segredos e histórias estão escondidos em suas paredes? Você pode acreditar que Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo? A talentosa atriz, conhecida por seus papéis em grandes filmes como Viúva Negra, não está sozinha no mundo. Seu irmão gêmeo, Hunter Johansson, nasceu apenas 3 minutos depois dela, o que o torna o mais novo. Apesar da pequena diferença de tempo, eles têm uma forte conexão que vai além da semelhança genética. Hunter escolheu uma carreira na política e ativismo, refletindo o compromisso da família com questões sociais. Crescendo em Nova York, os gêmeos Johansson tinham um relacionamento próximo, sempre se apoiando nas dificuldades da indústria do entretenimento. É impressionante como a dinâmica entre irmãos pode influenciar o caminho de vida de uma pessoa, especialmente em Hollywood. Enquanto Scarlett chama a atenção com seus papéis, Hunter se dedica silenciosamente às suas paixões, mostrando que a família Johansson é muito mais do que aparenta. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com Scarlett Johansson, lembre-se de que há um irmão solidário nos bastidores. Por que a Kini Cave soa tão única? Esta incrível caverna, localizada na Geórgia, é a mais profunda do mundo, com impressionantes 2.200 metros de profundidade. Sua enorme profundidade significa que quando você joga um objeto dentro, ele leva um tempo para cair, criando um eco inusitado. Imagine como é emocionante ouvir sua voz reverberar enquanto desce pelo enorme poço. Esse eco acontece porque as ondas sonoras se refletem nas paredes da caverna e demoram mais para voltar aos seus ouvidos. Curiosamente, essa característica única atrai não apenas os amantes de aventura, mas também cientistas que estudam geologia e acústica. A estrutura complexa e a profundidade da caverna a tornam um excelente laboratório natural, onde pesquisadores podem explorar tudo, desde formações rochosas até o comportamento do som. Então, da próxima vez que você pensar em cavernas, lembre-se da Kini Cave e suas verdadeiramente impressionantes profundezas. Acredite ou não, mas os macacos têm seu próprio festival. Em Lopburi, Tailândia, acontece um evento emocionante e colorido, o Festival dos Macacos, dedicado a esses primatas que, segundo os moradores, trazem sorte. Essa tradição vibrante acontece anualmente e atrai turistas de todo o mundo. Durante o festival, os macacos amigáveis desfrutam de frutas e legumes, mostrando a profunda gratidão da comunidade por esses animais brincalhões. As ruas são decoradas com enfeites coloridos e música, criando uma atmosfera festiva que destaca a conexão única entre os moradores e seus vizinhos peludos. Os locais se vestem e participam de atividades divertidas, permitindo que todos reconheçam a importância cultural dos macacos na sociedade tailandesa.
É uma oportunidade de celebrar a natureza, fortalecer o espírito comunitário e refletir sobre o equilíbrio entre humanos e a vida selvagem. Com que frequência você vê uma festa só para macacos? E se eu disser que há galinhas selvagens em Kauai? Após os furacões que atingiram a ilha nas décadas de 1980 e 1990, muitos galinheiros foram destruídos, levando a uma incrível transformação da vida selvagem em Kauai. Sem abrigo, as galinhas saíram para as ruas, aproveitando sua nova liberdade. Hoje, essas aves coloridas passeiam pelas ruas, parques e praias, como se fossem as donas do lugar. Com suas penas multicoloridas e personalidades curiosas, elas se tornaram uma parte querida do charme de Kauai. Moradores e turistas frequentemente param para observar as galinhas, e não é raro vê-las atravessando ruas ou se aninhando em jardins. Sua presença dá à ilha uma atmosfera única e provoca conversas sobre a resiliência da vida selvagem e os efeitos das catástrofes naturais. Você já encontrou um bando de galinhas enquanto explorava este paraíso tropical? Descubra a vida secreta das abelhas azuis australianas. Esses insetos incríveis não produzem mel, mas têm um papel importante no ecossistema da Austrália. Como polinizadores essenciais, as abelhas azuis australianas são responsáveis pela polinização de cerca de 30% das culturas agrícolas do país. Sem elas, muitas frutas, legumes e nozes podem sofrer uma queda significativa na produção. Ao contrário das abelhas melíferas, as abelhas azuis vivem de forma solitária, o que significa que cada fêmea trabalha sozinha, coletando o pólen e néctar das flores. Elas buscam flores locais, contribuindo tanto para o sucesso da agricultura quanto para a saúde das plantas nativas. Seus hábitos únicos de coleta as tornam ajudantes indispensáveis na produção de alimentos. Então, da próxima vez que você saborear um suculento pêssego australiano ou uma amêndoa crocante, lembre-se de que essas vibrantes abelhas azuis desempenharam seu papel nisso. É incrível perceber a importância de uma criatura tão pequena, mas poderosa. Imagine um mouse que se dobra em uma forma plana. Recentemente, cientistas apresentaram um mouse de computador inovador no estilo origami, projetado para fácil armazenamento e transporte. Este gadget inteligente pode ser dobrado em uma forma fina e compacta, tornando-o ideal para bolsos ou mochilas. Quando você precisa dele, basta desdobrá-lo e você terá um mouse totalmente funcional que se conecta ao seu computador sem fio. Esse design não só economiza espaço, mas também reduz a desordem causada por mouses tradicionais e volumosos. O mecanismo de dobra utiliza engenharia precisa para garantir durabilidade com leveza. Perfeito para viajantes e para quem trabalha em movimento, este mouse origami combina princípios de origami com tecnologias modernas, encantando os amantes da tecnologia. Isso pode ser o futuro dos dispositivos portáteis. Com uma abordagem tão única, é definitivamente um passo em direção a soluções tecnológicas mais inteligentes e práticas. É verdade que os Fresno Nightcrawlers existem? No coração da Califórnia, essas estranhas e fantasmagóricas criaturas capturaram a imaginação e o interesse de muitos. Elas foram vistas pela primeira vez em câmeras de segurança em Fresno. Os Nightcrawlers parecem calças flutuantes, deslizando estranhamente pelo chão, sem um corpo visível em cima. O que torna isso ainda mais intrigante é o mistério sobre sua origem. Seriam eles seres extraterrestres, espécies desconhecidas ou apenas pegadinhas engenhosas? Nos vídeos, essas criaturas se movem silenciosamente e graciosamente sob a luz da lua, fazendo muitos se perguntarem se são apenas uma divertida lenda local ou algo mais. Embora os céticos afirmem que isso pode ser resultado de edição de vídeo ou ilusões de ótica, os entusiastas continuam fascinados, buscando mais provas. Acredite você neles ou não, os Fresno Nightcrawlers trazem um pouco de magia para nossa compreensão do desconhecido. Que histórias eles inspiram? Conheça o Blobfish, o habitante mais estranho do oceano. Este peixe incomum ficou famoso como o peixe mais feio do mundo, devido ao seu aspecto gelatinoso e peculiar quando está fora da água. Os blobfishes vivem a profundidades de 600 a 1.200 metros, onde a pressão é extremamente alta. Em seu habitat natural, eles assumem uma forma que lhes permite flutuar facilmente no fundo.
dependendo de seus corpos gelatinosos, para sobreviver em condições tão extremas. No entanto, quando são puxados para a superfície, a estrutura do blobfish se desintegra, criando uma aparência triste e pendente, que muitos acham engraçada, mas também preocupante. Embora sua aparência possa provocar risadas, os blobfishes desempenham um papel importante em seu ecossistema, alimentando-se principalmente de moluscos e crustáceos, como camarões e caranguejos. Infelizmente, a destruição do habitat e as práticas de pesca ameaçam sua população. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o blobfish, lembre-se de que ele não é apenas um rosto engraçado. Ele representa as maravilhas e dificuldades da vida em nossos oceanos. Um fato curioso sobre cães e seus hábitos no banheiro. Os cães têm uma maneira peculiar de se preparar para fazer suas necessidades, muitas vezes girando em um pequeno dança. Esse comportamento engraçado não é à toa. Acredita-se que esteja relacionado ao campo magnético da Terra. Pesquisas mostraram que muitos cães preferem se aliviar olhando para o norte ou para o sul. Isso indica que eles usam o campo magnético da Terra para se orientar durante os momentos de banheiro. O giro pode ajudar esses amigos peludos a ajustar sua bússola interna, tornando-os mais confortáveis em sua rotina de banheiro. Então, da próxima vez que você ver seu cão girando antes de sair, lembre-se de que ele pode estar sintonizando as vibrações magnéticas do planeta. Não é incrível como os animais reagem ao mundo ao seu redor de maneira tão significativa? Surpreendentemente, o apelido de Chicago é enganoso. Embora muitos considerem Chicago a cidade dos ventos por causa do seu clima ventoso, a origem desse nome é muito mais profunda. No final dos anos 1800, jornalistas usaram esse termo para zombar dos políticos da cidade, que eram conhecidos por seus discursos longos e exagerados. Eles eram tão cheios de palavras vazias que pouco se assemelhavam a um verdadeiro vento. Esse trocadilho pegou e hoje turistas lotam Chicago, imaginando ventos fortes, embora na verdade sejam os políticos faladores que tornaram a cidade famosa por seus ventos. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar a cidade dos ventos, lembre-se de que não se trata apenas do clima. É também um testemunho da rica história da cidade, com seus líderes vibrantes e debates acalorados. Não é incrível como um apelido pode ter uma origem tão inesperada? Você conhece a árvore bonsai de 400 anos do mundo? Esta história única remonta à Segunda Guerra Mundial, quando um mestre bonsai japonês fez um gesto notável ao presentear uma árvore que foi cuidadosamente cultivada ao longo de 4 séculos. Esta árvore requintada foi oferecida aos Estados Unidos como um símbolo de paz durante o conflito. Hoje, você pode ver este incrível bonsai no Arboreto Nacional, em Washington, D.C. Não é apenas uma planta bonita, mas um testemunho vivo do poder da diplomacia e da capacidade de unir culturas. O bonsai representa a paciência, resiliência e a conexão entre o Japão e os East Nature. A arte do bonsai exige anos de cuidado e formação, e é surpreendente pensar na história que esta árvore presenciou. Cada curva de seus galhos conta histórias sobre paz e perseverança. Que incrível é que esta árvore seja um lembrete de harmonia, mesmo quando o mundo enfrentava tempestades. Você sabia que os dois lados do seu cérebro trabalham juntos? Muitas pessoas acreditam que um lado é responsável pela lógica e o outro pela criatividade, mas isso é um equívoco. Na verdade, os lados esquerdo e direito do cérebro colaboram para processar informações e resolver problemas. Por exemplo, o lado esquerdo está frequentemente ligado ao raciocínio lógico e a tarefas analíticas, enquanto o lado direito está relacionado à percepção espacial e à criatividade. No entanto, quando você toca um instrumento musical ou resolve quebra-cabeças, ambos os lados trabalham em conjunto. Essa colaboração mostra o quão complexo e integrado é o nosso cérebro. No dia a dia, seja ao escolher roupas ou planejar férias, seu cérebro opera em harmonia, combinando lógica e criatividade. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a dominância de um dos lados do cérebro, lembre-se de que seu cérebro é mais sobre colaboração do que sobre divisão. A BMW pode realmente se transformar em um robô? A recente criação de um Transformer a partir de um BMW funcional impressionou muitos com sua engenharia moderna. Este projeto inovador mostra como criatividade e tecnologia podem se unir para repensar os automóveis. Imagine um elegante BMW, normalmente feito para altas velocidades na estrada, capaz de se transformar em um robô realista.
Essa transformação incrível combina robótica avançada, mecânica complexa e princípios de engenharia inteligentes. O robô, projetado com atenção aos detalhes, mantém a estética do carro, adicionando funções de alta tecnologia, como membros móveis e interatividade. A equipe por trás desse projeto teve que superar desafios, como equilibrar o peso do carro e garantir transições suaves durante a transformação. Ao explorar o potencial empolgante dessas tecnologias, não podemos deixar de pensar em quais outras aplicações e criações nos aguardam no futuro da engenharia. Você não vai acreditar no que podemos contar sobre o voo das abelhas. As abelhas são insetos voadores incríveis, capazes de bater as asas até 200 vezes por segundo. Imagine como elas se movem rápido, criando aquele zumbido familiar enquanto voam pelos jardins e campos. Essa velocidade impressionante das asas ajuda as abelhas a pairar no ar e realizar manobras complexas em busca de néctar. Saltando de flor em flor, as abelhas desempenham um papel fundamental na polinização, permitindo que as plantas se reproduzam e frutifiquem. Além disso, sua habilidade de percorrer grandes distâncias em busca de néctar sustenta suas colônias e contribui significativamente para a agricultura e a saúde dos ecossistemas. A polinização de culturas e plantas silvestres ajuda a manter o suprimento de alimentos para muitas espécies, incluindo os seres humanos. Não é incrível como essas pequenas criaturas têm um impacto tão grande no mundo ao nosso redor? Difícil de acreditar, mas o sal já foi mais valioso que ouro. Na Roma antiga, o sal era extremamente valioso e recebeu o apelido de ouro branco. Seu valor ia além de ser apenas um tempero. Era um conservante essencial que permitia às pessoas armazenar carne e outros alimentos perecíveis por longos períodos. Isso era especialmente importante em um mundo sem geladeiras. Devido à alta demanda, o controle sobre o sal frequentemente levava a rotas comerciais e à riqueza de quem o extraía e distribuía. Curiosamente, a palavra latina para sal, deu origem à palavra salário. Soldados romanos às vezes recebiam pagamento em sal, o que destacava seu alto valor. Então, da próxima vez que você temperar sua comida com sal, lembre-se de que está usando uma substância que não só melhora o sabor, mas também moldou economias e vidas na antiguidade. Que interessante essa conexão entre nossa vida cotidiana e a história. Você sabia que os atores de Friends ganhavam salários altos? Esse icônico sitcom, que foi ao ar de 1994 a 2004, chamou a atenção não só pelas piadas, mas também pelos salários impressionantes dos atores. Cada ator ganhava pelo menos $88 mil por episódio durante 10 temporadas. É uma quantia enorme, especialmente considerando que isso não inclui os royalties das reprises, que começaram a receber a partir da 5ª temporada. Com o aumento da popularidade do programa, os atores conseguiram aumentos salariais e seus rendimentos cresceram rapidamente. Na temporada final, eles, segundo relatos, ganhavam cerca de $1 milhão por episódio. Hoje, o legado de Friends continua, não só nas plataformas de streaming, mas também através de produtos e encontros de fãs. Essa história de sucesso mostra como um programa pode mudar a vida de suas estrelas, permitindo que construam carreiras e se tornem figuras queridas por milhões de fãs. Não é incrível como o entretenimento pode levar a um sucesso financeiro tão significativo? Você sabia que Daniel Radcliffe teve um problema com óculos? Durante as gravações de Harry Potter, Radcliffe enfrentou uma dificuldade inesperada. Ele era alérgico ao níquel, um metal comum usado nos óculos de seu personagem. Essa alergia fez com que os criadores do filme buscassem uma solução, optando por alternativas hipoalergênicas para garantir seu conforto durante as filmagens. Curiosamente, os óculos que ele usou nos filmes, na verdade, não tinham lentes. Os criadores escolheram essa abordagem única para evitar reflexos que poderiam atrapalhar as gravações. Em vez de vidro visível, eles adicionaram as lentes digitalmente na pós-produção, o que permitiu criar efeitos perfeitos sem reflexos indesejados. Essa solução criativa destaca as técnicas inovadoras usadas na indústria do cinema, mostrando como os efeitos especiais podem mudar nossa percepção de forma surpreendente. Então, da próxima vez que você assistir Harry Potter, lembre-se da história por trás das câmeras sobre como a alergia de Radcliffe levou a uma solução inteligente. Quantos mais segredos do cinema estão escondidos de nossos olhos? As camas de fogos de artifício iluminam festas na Espanha e na América Latina.
Essas estruturas em forma de tigela são parte essencial de muitos festivais tradicionais, criando uma atmosfera de emoção entre as pessoas. Feitas de metal ou bambu, essas camas estão cheias de maravilhas pirotécnicas que explodem em shows deslumbrantes de cores e sons, transformando o céu noturno em uma tela de luz. A origem das camas de fogos remonta a tempos antigos, quando comunidades buscavam maneiras de celebrar eventos importantes, desde festas religiosas até festivais locais. Hoje, elas são frequentemente usadas em celebrações como La Tomatina e Las Falas, atraindo milhares de espectadores ansiosos para ver esse espetáculo. Quando as camas são acesas, os sons estrondosos e os flashes de luz criam uma atmosfera eletrizante, unindo as pessoas na alegria. Portanto, da próxima vez que você estiver em um vibrante festival na Espanha ou na América Latina, preste atenção nessas belas camas de fogos de artifício. Elas não são apenas decorações, mas uma tradição fascinante que ilumina os corações de todos os participantes. Fatos incríveis sobre corais cérebro. Esse maravilhoso ser marinho vive em águas quentes e rasas dos trópicos e tem formas redondas impressionantes com sulcos que lembram um cérebro humano. Os corais cérebro podem crescer até 2 metros de altura. Essa estrutura única não é apenas bonita, mas também desempenha um papel importante no ecossistema. Os corais oferecem abrigo a diversos habitantes marinhos, como peixes pequenos e invertebrados, que encontram proteção em seus sulcos complexos. Além disso, os corais cérebro são essenciais para a saúde dos recifes de coral, que são ecossistemas vitais que sustentam uma rica vida marinha. Infelizmente, esses incríveis corais enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e acidificação dos oceanos. Com o aumento da temperatura do oceano e a deterioração da qualidade da água, os corais cérebro têm dificuldades para sobreviver. Precisamos entender e proteger esses corais incríveis, pois eles não são apenas belos, mas também desempenham um papel fundamental na saúde dos nossos oceanos. Você sabia que cerca de 99% dos itens incríveis deste museu estão guardados nos bastidores? Embora o Museu Britânico exiba artefatos fascinantes, como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte de sua coleção permanece oculta dos visitantes. Isso significa que há um tesouro de história, arte e cultura escondido e invisível, mas repleto de histórias incríveis. Com milhões de objetos de todo o mundo, muitos dos quais contam histórias importantes da civilização humana, isso nos lembra de quanto ainda temos a explorar. O museu frequentemente atualiza suas exposições, mas uma quantidade surpreendente de itens raramente é vista pelo público. Então, quando você estiver passeando pelo museu, pense em toda a história que está oculta, criando um ar de mistério sobre o que mais essa instituição guarda. Quais maravilhas escondidas você poderia descobrir na sua próxima visita? Você consegue adivinhar o que realmente move a maior escola do mundo? A Escola Montessori Urbana em Lucknow, na Índia, é a maior escola do mundo, e não é só por causa do tamanho. Fundada em 1959, essa escola incrível se expandiu para 21 campi e atende mais de 32 mil alunos. Incrível, não é? O que diferencia a Escola Montessori Urbana é seu compromisso único com a metodologia Montessori, que foca na aprendizagem autônoma e na brincadeira colaborativa. A escola se inspira em grandes personalidades como Mahatma Gandhi e Sant Vinoba Bhave, refletindo seu desejo por uma educação integral que desenvolve tanto a mente quanto o espírito. Essa abordagem cria um ambiente onde os alunos podem explorar seus interesses e desenvolver o pensamento crítico. Imagine-se caminhando pelos corredores vibrantes, cheios de alunos engajados, trabalhando em projetos, participando de discussões ou apenas aproveitando o aprendizado por meio de atividades práticas. A Escola Montessori Urbana não é apenas um lugar para estudar. É uma comunidade que celebra a diversidade, promove a paz e empodera a próxima geração. Que exemplo inspirador para escolas em todo o mundo! Você pode acreditar nas dimensões deste gigante móvel. O maior objeto móvel artificial já criado era tão imenso que não conseguia passar pelo Canal do Panamá ou pelo Canal da Mancha. Essa maravilha da engenharia, conhecida como Seawise Giant, era um superpetroleiro, o LCC, construído em 1979. Sua extensão ultrapassava 450 metros, mais do que a altura do Empire State Building. Devido ao seu tamanho e peso enormes, esse colossal navio enfrentava dificuldades para navegar em águas estreitas. Na verdade, após o término de sua operação, durante a qual transportou petróleo pelos oceanos, ele foi finalmente desmontado em 2009 em um estaleiro na Índia.
O Sea-Wise Giant não só dominou os mares, mas também se tornou tema de discussões sobre o que realmente torna um navio móvel. Seu legado vive nas conversas sobre engenharia naval e nos lembra de como a criatividade humana pode criar estruturas que superam as expectativas. Qual será o próximo feito de engenharia a capturar nossa imaginação? Você ouviu falar da lei sobre treinamento de cães em Connecticut? Essa lei interessante, na verdade, proíbe o treinamento de cães de certas maneiras. Ela foi criada para evitar que animais sejam treinados sem licença e faz parte dos esforços de Connecticut para garantir o cuidado adequado dos cães, impedindo que donos muito ambiciosos criem problemas. Então, se você é um orgulhoso dono de um cão em Connecticut, mantenha as coisas simples. A lei recomenda evitar ensinar truques complicados ao seu amigo peludo, que podem levar a confusões legais. Você consegue imaginar uma situação em que ensinar seu cão a dar cambalhota possa resultar em uma multa ou outras consequências? Embora isso possa parecer estranho, essa lei incentiva os donos a se concentrarem no treinamento básico. Ao garantir que seu filhote se comporte bem, você pode evitar problemas potenciais e fortalecer sua conexão. O que você acha de treinar seu cão dentro dessas regras? O que realmente impulsiona os esforços de Estocolmo em sustentabilidade? Na Suécia, o pensamento inovador leva a soluções que economizam energia, como o uso do calor dos corpos dos passageiros. Na estação central de Estocolmo, o calor gerado por milhares de pessoas que passam diariamente não é desperdiçado. Esse calor é capturado e transformado em energia que aquece um prédio de escritórios logo do outro lado da rua. Imagine quanta energia poderíamos economizar se outras cidades adotassem ideias semelhantes. Ao usar esse recurso renovável, Estocolmo mostra como ações cotidianas podem se tornar práticas sustentáveis. Essa abordagem criativa não só reduz a pegada de carbono, mas também inspira comunidades ao redor do mundo a repensar como utilizam seus recursos. Se esse sistema funciona bem em uma cidade tão movimentada como Estocolmo, que outras soluções do dia a dia podem ajudar na luta contra as mudanças climáticas em todo o mundo? Você sabia que uma nuvem média pode conter mais de 500 mil quilos de água? É como se um enorme elefante estivesse flutuando no céu. Apesar de parecerem fofas, as nuvens são feitas de pequenas gotículas de água e cristais de gelo, tão minúsculos que ficam suspensos no ar. Essas gotículas microscópicas se espalham por uma grande área, o que ajuda as nuvens a flutuar em vez de cair. Pense nisso. Todo esse peso está concentrado em uma nuvem que parece tão leve e etérea. Quando as condições mudam, como quando as gotículas se juntam, isso pode resultar em chuva. Então, da próxima vez que você olhar para o céu nublado, lembre-se de que cada nuvem é um campeão de peso no mundo do clima, carregando silenciosamente uma enorme quantidade de água acima de nós. Não é incrível como as nuvens podem parecer tão frágeis, mas ainda assim suportam um peso tão impressionante? Porque o espaço ameaça a vida dos astronautas. O ambiente espacial é extremamente hostil, mostrando o quão perigoso ele pode ser. Se um astronauta tirar o traje espacial na Lua, ele enfrentará um destino imediato e terrível. Sem a proteção do traje, a falta de pressão atmosférica fará seu corpo inchar como um balão. Isso acontece porque os gases dissolvidos nos líquidos do corpo se expandem rapidamente em quase um vácuo no espaço. Mas isso não é tudo. Antes que ele consiga sufocar, a forte falta de pressão pode causar danos graves, incluindo o risco de rompimento de partes do corpo devido à expansão. A superfície da Lua, com suas temperaturas extremas e a ausência de uma atmosfera respirável, ilustra claramente por que as missões espaciais exigem tecnologias avançadas e rigorosas, medidas de segurança para proteger os astronautas. É impressionante e assustador. Prepare-se para se surpreender com a popularidade dos reality shows. A televisão de realidade conquistou o cinema, atraindo espectadores com temas variados e formatos divertidos. Desde competições culinárias como o MasterChef, até programas de sobrevivência, como o Survivor, essas atrações oferecem algo para todos. No entanto, é curioso como esses programas podem parecer estranhos ou absurdos para pessoas de outros países. Enquanto uma nação torce por participantes lutando pelo primeiro lugar em um concurso de canto, outra pode ficar confusa com um programa que se concentra apenas em encontros. Essa diferença cultural acrescenta um aspecto intrigante ao fenômeno dos reality shows, refletindo os valores e interesses de diferentes sociedades.
Além disso, a acessibilidade das plataformas de streaming permitiu que esses programas alcançassem um público ainda maior, gerando discussões sobre gostos em entretenimento. Então, o que realmente atrai as pessoas para o mundo dos reality shows? Drama, competição ou apenas risadas? Como a forma da boca afeta a qualidade do seu sono? Estudos mostram que a forma da boca de uma pessoa pode influenciar bastante seu padrão de sono. Pessoas com características anatômicas específicas, como um arco estreito ou uma mordida pronunciada, frequentemente enfrentam problemas, como dificuldade para respirar enquanto dormem. Isso pode levar ao ronco ou até apneia, o que prejudica o delicado equilíbrio de um sono reparador. Quando as vias respiratórias estão estreitas, respirar durante o sono se torna mais difícil, causando interrupções e impedindo um sono profundo e restaurador. Curiosamente, a anatomia da sua boca pode desempenhar um papel fundamental em como você se sente ao acordar todas as manhãs. Se você já se perguntou por que acorda cansado, mesmo após uma boa noite de sono, vale a pena prestar atenção na forma da sua boca. Entendendo essa conexão, você poderá encontrar soluções para melhorar a qualidade do seu sono e seu bem-estar geral. Fatos incríveis sobre o cacto saguaro. Essas plantas únicas têm adaptações especiais que as ajudam a sobreviver nas duras condições do deserto. O cacto saguaro pode viver mais de 200 anos, mostrando como a natureza é resistente. Uma de suas características impressionantes é o sistema radicular profundo. Algumas raízes podem chegar a 30 metros de profundidade. Essa profundidade incrível permite que o cacto encontre fontes de água que muitos outros vegetais não conseguem, ajudando-o a prosperar nos raros momentos de chuva. Embora cresça apenas alguns centímetros por ano, esse crescimento lento faz parte de sua estratégia de sobrevivência, reduzindo a perda de água e permitindo que atinja alturas impressionantes de até 12 metros. Portanto, da próxima vez que você ver um cacto saguaro sob o sol escaldante, lembre-se de que ele não é apenas um símbolo exótico do deserto, mas um símbolo de resistência e adaptação inteligente às condições extremas da natureza. Você sabia que Harry Styles começou com o One Direction? Em 2010, Harry e mais 4 cantores talentosos formaram o grupo One Direction no famoso programa The X Factor e rapidamente se tornaram conhecidos. A banda, famosa por suas músicas marcantes e personalidades cativantes, conquistou o coração de milhões ao redor do mundo. Após um sucesso incrível com hits como What Makes You Beautiful, Harry decidiu seguir carreira solo, que também foi um grande sucesso. Seu primeiro single solo, Sign of the Times, mostrou sua voz única e profundidade emocional, recebendo a aclamação da crítica. Além da música, Harry se tornou um ícone da moda, frequentemente aparecendo em looks ousados que desafiam normas de gênero tradicionais. Misturando pop e rock, ele continua a liderar as paradas e a inspirar fãs ao redor do mundo. A trajetória de Harry, de integrante de boy band a estrela solo, mostra como talento e autenticidade podem deixar um impacto duradouro. Então, seja você fã de sua música ou admirador de seu estilo, uma coisa é certa: Harry Styles veio para ficar. Você sabia que a Grande Barreira de Corais é imensa? Essa incrível maravilha natural, localizada na costa de Queensland, Austrália, é o maior organismo vivo do nosso planeta. O Recife se estende por mais de 2.300 quilômetros e inclui milhares de recifes e ilhas, formando um ecossistema vibrante com uma diversidade de vida marinha. Aqui vivem corais coloridos, peixes exóticos e cerca de 400 espécies de corais, 1.500 espécies de peixes e muitos outros seres. É surpreendente que essa grandiosa estrutura possa ser vista até do espaço. Astronautas já comentaram sobre sua beleza, mostrando os amplos e intrincados padrões do Recife. Infelizmente, a Grande Barreira de Corais enfrenta várias ameaças, incluindo mudanças climáticas, poluição e branqueamento dos corais. Estão sendo feitas ações para proteger esse ecossistema frágil, para que as futuras gerações possam desfrutar de sua magnificência. A Grande Barreira de Corais não é apenas um tesouro australiano, é uma parte importante da saúde do nosso planeta. O que podemos fazer para ajudar a preservá-la? Os robôs podem resolver o cubo mágico rapidamente. Recentes avanços na robótica mostram o quão incríveis essas máquinas podem ser. Por exemplo, alguns robôs aprenderam a resolver o cubo mágico em frações de segundo. Esse resultado impressionante demonstra não apenas a eficácia dos algoritmos programáveis, mas também a rápida evolução da tecnologia.
O robô utiliza sensores modernos para analisar o cubo e rapidamente elaborar a melhor sequência de movimentos. Combinando reconhecimento de padrões e cálculos complexos, esses robôs podem superar até mesmo as pessoas mais rápidas. Na verdade, o recorde para um robô resolvendo o cubo é de menos de 1 segundo. Essa conquista não fala apenas sobre velocidade. Ela mostra o quão longe a robótica chegou na resolução de problemas. Engenheiros e cientistas da computação estão constantemente expandindo os limites do possível, usando robôs para enfrentar desafios do mundo real. O que espera essas máquinas inteligentes no futuro? Elas nos ajudarão em tarefas mais complexas além dos jogos. O futuro da robótica é tão empolgante quanto imprevisível.